No domingo 6 de janeiro de 1963, eu estava com 13 anos, tinha feito há 3 meses antes. Politicamente, o Brasil vivia uma situação conturbada. O presidente era João Goulart, que substituíra Jânio Quadros, que havia renunciado, segundo dizem, tentando dar um golpe que o Congresso não engoliu e aceitou a renúncia dele. O movimento esquerdista era muito forte, tentava levar o Brasil ao mesmo destino de Cuba, porque poucos anos antes, Cuba havia sido tomada pela guerrilha e Fidel Castro se instalou no governo, com Che Guevara, coisa e tal. Você sabe mais ou menos. E o mundo fervia em tensão e se temia muito uma terceira guerra mundial, que algumas vezes esteve bem perto de acontecer, com Estados Unidos e União Soviética polarizando. John Kennedy era o presidente norte-americano, Nikita Khrushchev era o premier soviético, mandatário russo soviético. O desenho geográfico da Europa era outro, com muitos países que hoje são livres, debaixo do tacão soviético. Por exemplo, Polônia, Hungria, Bulgária, Iugoslávia, Tchecoslováquia, faziam parte do Pacto de Varsóvia, mas eram satélites de Moscou. Por outro lado, vários outros países que hoje são livres ou tentam se manter livres, faziam parte do Império Soviético, como da própria União Soviética, como Ucrânia, Lituânia, Letônia, Estônia, etc. A África ainda estava sob domínio europeu. Por exemplo, o Congo havia conquistado a independência, não chegava a 2 anos. Teve que lutar para conquistar a independência da Bélgica. O Congo também foi chamado de Zaire, talvez alguns lembrem. E, na verdade, a África era uma possessão de países europeus, como Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Alemanha, Espanha e Portugal. Esses eram os mandões na África. Os países eram colônias dos europeus. Fica tranquilo, minha abordagem não é política, tá? Só quero destacar a tensão que havia na época. O Brasil, em que pesem todos os problemas, ainda era uma nação feliz. Verdade, faltava asfalto, saneamento, a saúde, faltava educação, faltava tudo. Habitação também, os problemas crônicos do nosso país. Mas havia futebol e carnaval. O Acre havia se tornado estado, não chegava a 2 anos, 1 ano antes. E Brasília, há pouco se tornara a capital federal, substituindo o Rio de Janeiro. São Paulo se tornara a mais populosa cidade do país, superando o Rio de Janeiro. Há pouco, como eu disse, Brasília tinha sido inaugurada, uma obra do presidente Juscelino Kubitschek, que sonhou com a instauração da capital no centro do país. A Universidade Nacional de Brasília tinha apenas 1 ano e por aí vai. No futebol, o Brasil ganhara o campeonato mundial. Era bicampeão mundial, vencendo em Santiago do Chile a Tchecoslováquia por 3-1. E ainda ressoava nos ouvidos dos brasileiros a música comemorativa do campeonato de 58. A taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa.
Eita, esquadrão de ouro, é bom de samba, é bom de couro, né? Brasil bicampeão. E o Santos se tornaram o primeiro campeão mundial brasileiro, ganhando em Lisboa do Benfica por 5-2. E São Vicente teria de 80 a 90 mil habitantes nessa época, tinha poucas ruas calçadas, lembro bem, né? Vivi quase toda a minha vida aqui. E na música brasileira, os grandes nomes que ganhavam todo ano como melhor cantor, melhor cantora, eram Nelson Gonçalves e Ângela Maria, ambos com boa voz, mas repertório brega. Verdade, né? Só vai ouvir para ver se é ou não é. Calbi Peixoto também fazia sucesso e tinha a sua roupa rasgada pelas macacas de auditório, como se chamavam as fãs dele. Os grandes sucessos do ano haviam sido o Trovador de Toledo, com a Gilda Lopes, uma cantora bonita, de voz boa, mas a música dela era horrorosa. Prelúdio para Ninar Gente Grande, de Luiz Vieira, um bom poeta, não tinha uma voz muito legal assim, mas ele escrevia bem. E Suave à Noite, de Moacir Franco, boa a música dele. Garota Solitária, ridícula a música, da Ângela Maria. Vai lá no YouTube e põe. Dizia assim, ó: será que eu sou feia? Não é, não, senhor. Então eu sou linda, você é um amor. Você tem o destino da lua, todos pertencem, mas não é de ninguém. Ah, né? E aí? É assim, tinha essa eu gostava, Leva Eu, Saudade. Nilo Amaro e seus cantores de ébano. Gostava de cantar isso. Elié Engraxate era um adolescente de voz muito boa, cantava muito bem. Elié Engraxate, não vou cantar aqui não. Mas sumiu, não sei que fim levou, o que aconteceu, nunca mais ouvi falar. E lembrança do Carlos José, muito legal, gostava muito do Carlos José. Das internacionais, era o Let's Twist Again, com Tio Bitchek, eu acho que essa todo velhinho aí conhece, né? Twist. E Midnight in Moscow, muito boa, era orquestra, muito boa. E Audilá, e Tchá Tchá Tchá, delas secretárias, tolice. E Roberto Carlos já existia como cantor, mas ainda não havia emplacado. Seu sucesso do ano, que não ficou entre as 50 mais, era Malena. Você já ouviu Malena? Uma musiquinha bobinha, né? Mas era assim. Pois bem, primeiro domingo de 1963, eu estava tranquilo em casa, não fazendo nada, talvez fosse ouvir música, ligava o rádio, ou rádio de ondas curtas, médias, longas, eu gostava, né? E ouvia bastante, inclusive ouvia emissoras internacionais, emissora nacional de Lisboa, gostava, e seu serviço ultramarinho, eu gostava de ouvir, ouvia a rádio de Moscou, transmitindo mensagens subversivas, promovendo, né, incentivando o movimento político esquerdista, tal, mas eu gostava de ouvir e ouvia, tá? Talvez eu fosse fazer alguma coisa dessa. Quando bateu lá em casa, um menino da rua, não de rua, da rua, que morava na minha rua, era o Ademir. Morava na segunda quadra, eu morava na primeira, Rua Manuel Covas Raia, que a molecada chamava, os mais antigos, de Rua 10, aqui do lado, na Vila São Jorge. Eu morava na primeira quadra, no 66, ele morava no 185, na segunda quadra, e o Ademir e a família eram crentes. Nós não. Nossas famílias já se conheciam da favela do Morrinho, que era aqui no Jardim Independência, né? Os nossos pais se conheciam e tal. E houve um reencontro, quando a gente
eu contei na mensagem de Natal, não sei quando estava aí, que a nossa região aqui foi desapropriada. Todas as casas foram demolidas e a Santa Casa aí loteou esse bairro, que agora se chama Jardim Independência. Era o Morrinho da Santa Casa, depois se tornou Vila Misericórdia e depois Jardim Independência. Então a gente estava voltando há quase 2 anos de fora daqui, e o Ademir foi lá, foi buscar o meu irmão que havia prometido ir com ele para a escola dominical. Não se falava naquele tempo escola bíblica dominical, era só escola dominical. E ele havia prometido para esse menino ir para a escola dominical, e ele já ia de vez em quando. E chegou na hora, então, meu irmão falou assim, não vou não. E o Ademir ficou com uma cara assim tão desenchavida, ficou tão decepcionado, aquela cara de frustração. E eu achei que o meu irmão fez um grande desaforo. Como é que alguém promete uma coisa e não cumpre? Aí eu falei para o Ademir assim, se tu me esperar, eu vou contigo. Eu não estava acostumado a ir, eu não ia, e fazia questão de não ir. Tá? Mas naquele dia eu achei que o meu irmão estava cometendo um grave pecado, né? E fui, ele esperou, eu fui lá para a Igreja Batista Bíblica, hoje se chama Igreja Batista Central de São Vicente. E nesse domingo, eu já tinha ido 2 vezes numa EBF. Tinha gostado, mas não dei prosseguimento, não tive interesse e não fui mais. Então, mas nesse domingo foi diferente. No culto cantaram Alvo mais que a neve, conhece? Alvo mais que a neve, seja bendito Cordeiro. Esse hino, que há pouco foi execrado burramente pelo Kleber Lucas. Né? O cara pisou feio na bola. E eu achei a música linda. E foi cantado a capela, não tinha ninguém tocando nada, né? Dona Josefa puxou, né? Que ela tinha uma voz forte, poderosa, um contralto muito forte, e ela puxava e cantamos a capela, né? Eu tentando, né? Olhando lá no inário, se usava inário, né? Para poder acompanhar. Achei lindo, lindo. Muito diferente da música que eu estava acostumado em outros ofícios religiosos aos quais eu tinha que ir. Né? Às vezes eu era obrigado a ir por minha mãe, vai lá, vai aqui, vai comigo ali, tá? Mas muito diferente, muito mais interessante, bonito. Depois do culto, veio a escola dominical, foi diferente isso também. Eram classes, né? Para mim era tudo novidade. A nossa classe ficou assim, 6 cadeiras, algumas cadeiras assim, na lateral do templo, né, do lado de fora, no corredor. Então, sentamos lá, os meninos, a nossa classe era Príncipe da Paz. E eu achei que o nome estava errado, que a classe deveria se chamar Príncipes da Paz, porque eu estava lá e os outros meninos também eram príncipes como eu. Eu me achava, né? Isso, mas era Príncipe da Paz. Eu entendia que era uma homenagem a Jesus. E eram meninos de 11 a 14 anos, seria. Eu e o Jorge de Souza éramos os mais velhos, com 13 anos. O Dedé, o Mário tinham 11, o Vavá e o Carlos tinham 12. O Wilson está aí? Faltou, e a rua dele não enche. Foi pegar no pé do Wilson Bigode. Pois é. O Wilson, não sei se ele está nos vendo, mas o Wilson era uma criança. Ele tinha só 9 anos, não podia fazer parte da nossa classe. Tá? Só queria mexer com ele. Seu Adriel, o pai do Ademir, o menino com quem eu fui, mas o Ademir era de outra classe. Pai do Dedé também, era o professor. Era um homem simples, mas muito boa pessoa, muito boa gente. Algumas vezes até eu ia, meus pais não me levavam à praia, não deixavam eu ir também, né? Fui com ele, né? Ele levava os filhos, passava em casa e pegava também. Isso. E devo muito a ele e à sua família no início da minha vida cristã. Sempre eu vou levá-los na memória, no coração, pela paciência que tiveram comigo naquele meu início
de vida, porque eu todo dia estava na casa dele perguntando, e eles me mostrando, agora me ensina essa música, né? E eles lá, tal. E eu amei a minha visita àquela igrejinha. Fui muito bem recebido. Adultos falaram comigo. Lá em casa, meu pai não deixava a gente falar, a gente tinha que ficar calado, né? Na hora da refeição, só ele e a minha mãe podiam falar. A gente queria falar, cala a boca. Ah, mas o senhor está falando com a mãe aí, não sei o quê. Não retruca, ele fazia assim, não retruca. Né? E a gente não falava. Lá na igreja chegaram, falaram comigo. E aprendi muitos hinos. Amava, além do hino que eu citei, Alvo Mais Que a Neve, os hinos que falam da vida futura. E em especial, o 506 do cantor cristão, que dizia assim: junto ao trono de Deus preparado, tens, cristão, um lugar dado a ti. Né? Amava também o 108, quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar. Né? Eu vou dizer, quando se fizer chamada, lá estarei. Né? Que legal. O 509, ou 508, eu avisto uma terra feliz. 509, fim da lida terreal, quando já do rio além. Né? Eu gostava desses hinos que falavam da vida que vai vir, né? E ficava sonhando, né? Aprendi, né? Sobre a salvação eterna em Cristo Jesus. Então aprendi muita música. E do seu Paulo, o marido da dona Josefa, eu ganhei um dia, foi um presentão para mim extraordinário, um ináriozinho com a letra, o cantor cristão. Aí lá em casa que eu abri e cantava mesmo, né? Presentão. Aprendi que em Jesus há liberdade, libertação, e que toda aquela crendice praticada lá em casa, cheia de medos, cheia de superstições, não estava com nada. Foi libertador conhecer Jesus, me desfazer de todo aquele jugo escravizador que a gente tinha lá em casa. Minha irmã logo começou a me acompanhar, comigo para a igreja, também se decidiu. Minha mãe depois foi a seguir, mas minha mãe foi osso duro de roer. Frequentou por 6 anos a igreja, e até em culto de oração, que lá era às quintas-feiras, mas não se decidia. Demorou, viu? Custou. No encontro dos homens, eu costumo dar mais alguns detalhes que aqui eu prefiro omitir. No dia 1º de maio desse ano, 63, tá, que eu estou falando, houve um piquenique na Praia das Vacas, a praia de Paranapuã, e fez um dia lindo. Para mim, foi memorável. Naquela época, a praia era aberta, era livre, todo mundo podia chegar, frequentar sem problema algum. Não tinha nem aldeia de índio para atrapalhar. E havia um riacho, límpido, e que desaguava ali na praia. Então foi muito legal brincar no riacho, na praia, jogar futebol. Foi um dia de festa. Minha mãe, meus irmãos foram nesse dia. Eu acho que até eu tenho uma foto do pessoal lá, né? E a nossa igreja, fui batizado no dia 20 de outubro de 63. Aí eu já tinha feito 14 anos. Era uma tarde chuvosa. Fui batizado pelo pastor Josué Pereira Félix, que era o pastor interino da nossa igreja. Ele era pastor da Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar, em São Paulo. E ninguém lá de casa foi me prestigiar nesse dia. Mas eu estava muito feliz. Fiz parte de um grupo de 8 pessoas. Deste, só eu e a Zene. Era uma garota lá da igreja, permanecemos firmes. A Zene hoje é membro da Igreja Batista do Calvário, ali esqueci o nome da rua ali, na Aparecida. Nossa igreja era bem pequena, no máximo teria 50 pessoas. Em São Vicente havia a primeira igreja na Presidente Wilson, a Presidente Wilson de um lado era asfaltada, do outro era terra, assim como Antônio Emerick, né? Do lado de cá era asfaltado, do lado de lá era terra, no meio o trilho do bonde, que a gente usava bastante. E havia só
A primeira, na Presidente Wilson, a nossa igrejinha aqui na Vila São Jorge, de Batista era só. Havia também a presbiteriana na Capitão Mora Aguiar, a Assembleia de Deus na Campos Sales, no outro prédio, não esse de hoje, era um pequenininho. E havia também a congregação aqui da cristã, aqui na Vila Melo, já existia. E em Santos, de Batista, era só a primeira na Praça José Bonifácio, a Calvário, que era na Rodrigues Alves, a terceira igreja, que hoje se chama Memorial, na Visconde de Cairu, e Areia Branca ali, na Senhora de Fátima. Domingo passado, o pastor Márcio enfatizou a importância da igreja, e eu ratifico isso hoje. Ele mostrou a corrente do Evangelho, que de um falando do amor ao outro, do amor de Deus ao outro, convidando ao outro, e essa corrente não pode parar nunca. Eu destaco que não se pode medir o alcance de um convite, de uma palavra ou de um ato de bondade realizado em nome de Jesus em favor de alguém. A Zilda conta sempre que ela foi alcançada por uma cocada. Alguém ofereceu, um homem, né? Parece que ofereceu uma cocada para ela ir para a igreja. Ela foi. Depois ela levou todos os irmãos, os pais e os irmãos, que não ganharam cocada, mas ganharam Jesus e a vida eterna em Cristo Jesus. Muito melhor que a cocada, né? Estou. E essa corrente não pode parar. Cocada missionária da Zilda. Que bênção. Já na primeira igreja, depois, uma vez, eu enviei uma carta para um rapaz. Eu estou contando uns causos primeiro, depois eu entro mais na mensagem propriamente. Eu gosto mais de contar os causos do que da mensagem, tá bom? É um pouco mais fácil para mim. Pois bem, uma vez eu enviei uma carta para um rapaz que visitou a igreja, e eu tinha essa mania, né? Via alguém lá, um visitante, principalmente se fosse jovem. Corria atrás, pegava nome, endereço, data de nascimento. Naquele tempo não tinha e-mail, não tinha nada, né? E quase ninguém tinha telefone também. E depois enviei uma carta para ele, agradecendo pela visita, convidando a retornar, coisa e tal. E fui fazer uma visita para ele também. Ele morava na Areia Branca, ali atrás do cemitério. Tá. E ele continuou vindo à igreja, tal, coisa e tal, né? Depois, anos se passaram, a gente se separou, cada um foi para o seu canto, e anos mais tarde a gente se reencontrou. E ele veio e falou assim para mim: você sabe que eu estou na igreja porque um dia você me mandou uma carta e você me visitou? E eu fiquei com o coração muito feliz de saber que eu tinha de alguma forma contribuído para que aquele rapaz, tinha a minha idade, né, ficasse na igreja, seguisse no Evangelho. De outra feita, eu convidei um vizinho para ir numa conferência que haveria na igreja. Pastor Enéas Tonini estaria pregando, e eu bati um papo com ele e convidei. Vamos na igreja hoje? Era sábado. E ele falou: não, vou ficar, hoje à noite, eu vou ficar estudando porque amanhã eu tenho um concurso para fazer. E eu falei: não, vamos na igreja, vai ser bom para você, e você vai passar amanhã no concurso. Olha só a responsabilidade, né? E ele, tá bom, foi. Ele se decidiu e passou no concurso. Anos mais tarde, nós estávamos juntos na faculdade teológica fazendo o curso. Era o pastor José Erenito, que alguns aqui talvez tenham conhecido. Já é falecido, assim como o primeiro exemplo que eu dei, o Jair também já partiu para o Senhor. Nosso trabalho não é em vão no Senhor. Voltando lá para a igreja bíblica, né? Orei por um rapaz vizinho, por um ano inteiro. Eu decidi no meu coração: vou orar por esse cara, vou me chegar a ele, e em nome de Jesus, ele irá para a igreja com a gente. E foi assim. E isso aconteceu. Logo depois a gente se aproximou, ele passou aí de vez em quando,
Ele ia, e no dia 30 de novembro de 69, era um dia que mais improvável para alguém se decidir. Tinha dado um rebu das Arábias lá, né? Um problemão, uma brigaiada teve lá na igreja, né? Entre pessoas lá. Foi muito ruim, muito horrível o clima. Ele estava lá, assistiu tudo. Falei, meu Deus, e agora, né? Dia mais improvável. Quando o pregador, que estava metido na briga, fez o apelo, ele se decidiu. Incrível, né? Só o Espírito de Deus para fazer isso mesmo. E eu que tinha decidido no meu coração sair da igreja, vou procurar outra igreja, vou para outro lugar, aqui eu não vou ficar mais. Falei, agora eu tenho que ficar, vou para o sacrifício, vou ficar, porque ele veio, né, pelo convite e tudo mais, pelo trabalho, agora eu vou ficar. Por ele eu fiquei, e pelo outro meu amigo, o Dema, que pregou aqui há alguns anos, no nosso aniversário, será o futuro fundador da igreja Peniel, o Dema, né? Ele era órfão, então nós o acolhemos, e por causa dos dois eu acabei não saindo, indo para outro lugar, para continuar acompanhando. Então, nosso trabalho, nosso esforço não é em vão no Senhor. Então, fica o alento para que você não desista de convidar para a célula, não desista de orar por alguém que você quer ganhar para Jesus, não desista de investir na vida das pessoas. Assim como aconteceu com o Márcio, a dona Rosa lá, o sobrenome é Rosa, né? O nome primeiro já esqueci, mas o outro é Rosa, que o ganhou, deu uma dura nele quando ele começou a querer escorregar, já lhe apontei o caminho. É assim, não desista de investir na vida das pessoas, porque Deus vai fazer a obra. O que quero dizer com tudo isso? Não se tem alcance daquilo que fazemos em nome de Jesus. Só o Espírito de Deus sabe aonde aquela oração que você fez, aquela palavra que você deu, aquela ação vai nos levar, vai levar você. A própria Escritura nos diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Mateus 24, 35. Diz Isaías 55, 11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Deus não é homem para que minta. Igreja, para quê? Para proclamar as boas novas de salvação. 1989. Agora, passaram-se alguns anos. Havia um grupinho de conhecidos que sonhava com uma igreja que fosse relevante, que fosse atuante, que fosse contemporânea, na região da Vila Valença, na região do Independência, aqui em São Vicente. Eu frequentava uma outra igreja nessa ocasião, mas eu sabia que lá não era o meu lugar, não tinha dúvida alguma. E nem vou dar os detalhes a respeito disso. E um dia, esse grupo de parte dos amigos, parte dos conhecidos, se encontrou, eu não tenho certeza, mas eu acho que era 22 de janeiro, era feriado em São Vicente, se encontrou na praia de Itararé. Naquele tempo até eu ia bastante à praia. E a gente bateu papo e falou, né, voltaram aquelas ideias antigas, de se conversou de novo, e alguém falou assim, vamos fazer de novo, porque a gente tinha tido um grupo de compartilhar, de trocar ideias e tal, que a gente chamava de companheiro de julgo. Romildo fez parte disso. E então vamos lá, quem sabe sai de novo, coisa e tal. Aí marcamos a reunião para o dia 28 de janeiro, lá em casa.
Então, nessa reunião, foram 7 pessoas, inclusive o Romildo, eu, Marli, Ricardinho, que já foi para o Senhor, mais o Marcos Molarino e o Nilcinho, irmão do Nilton. Isso. E tinha as nossas crianças, 3 crianças, para eles não ficarem aborrecidos comigo, né? Vitor, Renata e Fernanda, que era pequena. E tivemos a nossa reunião e decidimos continuar nos reunindo. Então, passamos depois a nos reunir aos domingos. E finalmente decidimos nos tornar uma congregação. E aí adotamos o nome Comunidade Batista da Paz, proposta do Nilcinho, que o pessoal acatou. E ficamos por algum tempo lá em casa, depois viemos para o salão de festas ali na Emílio Carlos, depois alugamos uma casa na Rio de Janeiro, aqui pertinho, e finalmente viemos para cá. Desse ladinho aqui era um barraco de madeira torto, havia um barraco torto, e viemos para cá então, e aqui nós fomos examinados por um concílio, nos constituímos, fomos organizados em igreja, Comunidade Batista da Paz, em 92 aí. Rose já estava aí com a gente, olha aí, namoro missionário do Romildo. Mais ou menos, não é isso não? Ah, verdade, ah. Tá bom, deixa para lá. Isso. Mas para que serve uma igreja? E a gente sempre conta que a gente de Bíblia aberta, durante a semana a gente pesquisava como Deus queria que a igreja fosse. Então não preciso entrar em muitos detalhes, mas fomos descobrimos propósitos de Deus, né? E por aí vai. E hoje nós estamos aqui, você faz parte dessa história agora, você está conosco. Mas você sabe o que fazemos nessa igreja? Qual o nosso negócio principal? Negócio no bom sentido, não comercial, no qual estamos envolvidos. Porque a música, porque os instrumentos, porque o ministério infantil, orando pelas crianças, porque o ministério infantil, porque o Aviva, porque as células. Para que existe a CBP? Qual a razão? O que somos? Por que existimos? Como podemos servir? Em Mateus 16, de 13 a 18, diz assim o texto: indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tem um texto de 1 Pedro 2,5, diz assim: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Em outras palavras, nem a morte poderá vencer a igreja que eu vou construir. Eu, Jesus, vou construir. Jesus falou a respeito de uma igreja que seria inabalável, que ele próprio a construiria e que impactaria o mundo. Fantástico. Uma organização que mudaria a vida das pessoas para sempre. Ele fala de uma igreja vitoriosa, que caminha, que marcha, que vai adiante, vencendo os obstáculos para alcançar objetivos espirituais. Edificar uma igreja, então, somos pedras vivas nessa igreja, não é algo fácil.
Ele disse: edificarei a minha igreja, mas não falou que essa edificação seria algo fácil de acontecer. A construção da igreja de Cristo não tem nada a ver com a edificação de um edifício, de um prédio, mas com a formação de um povo que tenha identidade e propósito. A edificação ou construção da igreja de Jesus tem a ver com o reconhecimento de quem Ele é. Não é sobre a pessoa de Pedro, sepultado lá, dizem em Roma, né, que se levantou a igreja de São Pedro. Não é isso que Jesus está falando. É sobre a confissão que Pedro faz. Tu és o Cristo. O reconhecimento de Jesus como Cristo, o enviado de Deus, a entrega de vida a Ele, leva você a se tornar uma dessas pedras vivas dentro da igreja do Senhor Jesus. Somos uma igreja local. A igreja universal, não, né? A igreja no sentido global é composta por todos aqueles que creem em Jesus, que confessam o nome de Jesus, que servem o Senhor. E essa é composta por milhares de igrejas locais. A nossa é uma delas. E o nosso propósito é levantar uma igreja contemporânea, relevante, planejada para ganhar pessoas, alcançar pessoas que ainda não têm Jesus. Isso é difícil, conseguir isso. Lutamos com muitas coisas, pressões, desafios financeiros, lutas espirituais, críticas de todos os lados, mas porque vale a pena acreditar nessa ideia de levantar uma igreja para o Senhor. O que há de tão especial na ideia de igreja que nos faz enfrentar lutas e desafios? Porque nós acreditamos naquilo que Deus acredita. Porque nos importamos com o que Deus se importa. E o que importa para Deus são pessoas, são vidas que Ele quer ver salvas e integradas na família espiritual que Ele está construindo. Ele se importa tanto com pessoas que foi capaz de morrer por elas. Jesus veio e se deu na cruz do Calvário. Você quer saber o quanto Deus se importa com pessoas? Esse tanto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê em Jesus, quem confiar a sua vida a Jesus, tem a vida eterna. Algumas perguntas que devemos fazer para não perder o sentido das coisas. O que nós somos? O que nós fazemos? O que é ser igreja? Como igreja, o que deveríamos ser e o que deveríamos fazer? Melhor lugar para encontrar essas respostas é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então vamos lá, levantar os 5 propósitos aqui. Primeiro, a igreja é um corpo. Isso tem a ver com serviço. A Bíblia diz: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. 1 Coríntios 12, 27 e 28a. Somos como um corpo. As coisas funcionam como funcionam em um corpo. O que um corpo faz? O que o seu corpo é para você? Você não tem simplesmente um corpo. Você é também o seu corpo. Você pode dizer: não gosto do meu corpo. Já pensou que triste? Não gosto do meu corpo. Estou muito gordinho, não sei o quê, né? Mas você precisa amar o seu corpo. Talvez cuidar melhor dele, né? Seu corpo também é você. Por isso a Bíblia é tão cautelosa com aquilo que devemos fazer com o nosso corpo. Tudo aquilo que agride ao seu corpo, agride você. Não é assim?
A Bíblia chama nosso corpo de templo de Deus. Muitas pessoas simplesmente desconsideram o seu corpo, não cuidam bem dele, bebem demais, fumam, comem comidas desaconselháveis, prejudiciais, e não deveria ser assim. Porque não deveríamos lutar apenas pela beleza estética, mas também pela saúde, cuidar bem do lugar onde Deus mora. Não costumamos dizer que o Espírito Santo mora na gente, no nosso coração, no nosso ser? Vamos cuidar bem do templo do Espírito. A igreja é como um corpo. A grande questão a respeito do corpo é que você precisa dele para fazer tudo, não é assim? Mãos, pés, boca. Sem o seu corpo você não é nada. Você precisa do seu corpo para se locomover, para ir aos lugares, para desfrutar de coisas boas. Você depende do serviço dele. Quando seu corpo não lhe serve bem, você sofre. Não é? Aquela dor de calo, meu Deus. Dói, né? Na igreja é igual. Quando um dos membros do corpo não está servindo, ou se opõe ao serviço, há problemas. O corpo manca, se locomove com dificuldade, tem seus problemas. Não pode existir um crente, um cristão, sem fazer parte de uma família na fé. No meu tempo de jovem, né? Muitos diziam assim: Cristo sim, igreja não. Talvez hoje até digam mais, né? Mas essa era a expressão da moda. Cristo sim, igreja não. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Jesus. Você não pode dizer Cristo sim, o cabeça sim, o corpo dele não. Você tem que ter tudo completo. Alguns dizem: eu gosto de Jesus, só não gosto da igreja. Eu tenho minha fé em Deus, mas não quero frequentar uma igreja. Não faz o menor sentido isso. A marca principal do corpo é o serviço. A igreja é um rebanho. Isso tem a ver com comunhão. Veja o que a Bíblia diz sobre estes versículos. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas para espontaneamente, como Deus quer. Rebanho. O povo de Deus é chamado também de rebanho. O que Deus estava pensando quando disse que nós somos um rebanho? A coisa principal de um rebanho é saber andar junto. Quando alguém do rebanho não quer andar junto com os demais, existe um problema comunitário. Pois o rebanho só voltará a andar quando aquele elemento estiver de novo no grupo. Dizem que um pastor de ovelhas, não sou versado nisso, tá? Não sou do campo. Mas dizem que um pastor de ovelhas guia, né, o seu rebanho da seguinte forma: escolhe a ovelha mais mansa que tiver, mais mansa do grupo, coloca nela um sino no pescoço. Lembre-se, as ovelhas são quase cegas. Acho que são mais cegas que eu até. E elas não conseguem enxergar mais do que meio metro além delas. Muito pouco elas enxergam. Então, ele coloca um sino no pescoço da mais mansa e coloca ela à frente e ele vai seguindo à frente. E ela vai seguindo o pastor. Então, quando ela anda, o sino bate, as outras ouvem, tem um bom ouvido, os olhos são ruins, mas a visão é ruim, e vão seguindo uma a uma, né, com a cabeça quase no traseiro que está à frente. E assim, elas conseguem chegar a lugares incríveis, difíceis, impensáveis para um animal quase cego.
É assim que acontece. Lembro assim que numa viagem que fizemos, não lembro qual cidade era, lá no sul, naquela... Mas eu acho que não era Bento Gonçalves não, era outra cidade. Que a gente estava hospedado lá, muito frio fazia, tinha chovido, um horror. Daquele jeito que eu não gosto. Mas o cara lá do local onde a gente estava hospedado, da fazenda, ele tinha um rebanho, né? E foi feito o teste. Eu sei que o Vitor saiu lá e tentou falar com as ovelhas, nenhuma deu bola para ele. Mas aí o dono da coisa foi, apitou, não sei o que ele fez, e quando ele deu o sinal, todas correram, né? As ovelhas ouviram a voz do seu pastor, lá o sinal do seu pastor, vieram correndo. Uma boa ilustração, né? Aquilo que Jesus diz, as minhas ovelhas, né, ouvem a minha voz. As ovelhas de Jesus seguem o seu pastor. E assim acontece. E Jesus comparou a igreja com um rebanho. O que ele estava falando é: vocês precisam uns dos outros. Precisam dos outros para se locomover. Precisam dos outros quando não conseguem enxergar o caminho a seguir. Precisam dos outros quando estão fragilizados. Precisam dos outros sempre. Vocês precisam dos outros. Você não é um conjunto unitário. Não sei se é verdade, eu não tive condições de averiguar que quando uma ovelha é tosquiada, isso logicamente num local frio, que imediatamente, à noite, né, as outras envolvem aquela ovelha tosquiada para protegê-la. Bela ilustração para a gente, precisamos nos proteger também. E a Bíblia diz que não pode haver uma pessoa que faz parte da igreja que esteja declaradamente contra a outra. Ela simplesmente deixa de ser parte da igreja. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A marca principal de um rebanho é a comunhão. A igreja é também vista como uma construção. Isso tem a ver com discipular. A Bíblia diz sobre isso: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 20 a 22. Numa construção, cada tijolo ou cada bloco é uma etapa. Um processo que é repetido insistentemente pelo pedreiro até que a parede esteja pronta. Você já viu uma parede sendo levantada? Aqui a nossa, né, como levantando. Que torcida a gente fazia, né? Silvano, vamos logo, né? Mais um bloco, mais um bloco. E era tão legal de ver esse crescimento. Quando construímos, não olhamos para quão feia é aquela parede. Cimento, tijolo, sujeira. Nós imaginamos como vai ficar. Ansiamos para ver como ela vai ficar quando tudo estiver terminado, pintado, arrumado. Quem sabe as mulheres até sonham. Cortina ali, uma florzinha lá, né? Dona Malígia está decorando a parede, tudo. Não é assim que as mulheres fazem? Né? Isso. Como é bom de ver a coisa pronta. Mas nós ainda estamos em construção, não estamos prontos. Lembro, acho que foi 64. Eu fui no Instituto de Inverno. Era na Primeira de Santos, 1964. Eles alugavam o bonde 1, né, que é
numa viagem especial para pegar o pessoal de São Vicente, pessoal da igreja de Areia Branca, e eu fui convidado e eu fui. Achei maravilhoso aquele negócio. Nunca tinha entrado lá, foi a primeira vez. E tinha um boletim, um jornalzinho, que eles chamavam, sei lá agora o nome. O de São Vicente era Jubá, Juventude Batista, era do verão. O de Santos eu não lembro o nome. Mas tinha uma quadrinha lá, um versinho que dizia assim, vamos ver se eu lembro. Quero ser como o tijolo que em grande construção fica sempre obscuro, mas cumpre a sua missão. A segunda estrofe acho que eu já não lembro, mas tinha o sentido de sim, quero trabalhar mesmo que seja anônimo, mas eu quero fazer a obra do Senhor e as almas conquistar. Era essa a ideia, né? E eu lembro até hoje, porque falou muito comigo, né? Puxa vida, eu estava com 14 anos, 15, sei lá, e eu falei, cara, eu quero ser um tijolo assim, né? E não faz mal que eu não vá ser conhecido, vou ficar escondido na parede. E quando se constrói, o alvo é que se vê lá na frente, não o que temos agora. Em sua caminhada espiritual, você terá inúmeras oportunidades de desistir. Você vai olhar para a sua vida, vai perceber que está cometendo os mesmos erros. Puxa vida, de novo a mesma coisa. Não pode ser. O diabo vai tentar fazer você acreditar que essa história de cristianismo é balela, é conversa fiada, que Jesus não muda a vida de ninguém, vai dizer isso para você, e vai fazer com que você olhe para as pessoas que talvez não estejam andando tão na linha, vai fazer você ter frustração, decepção, mas quando isso acontecer, lembre-se, você está em construção ainda. Não alcançou o dia perfeito, o dia da conclusão da obra. Você não é o super-homem, você não é a mulher maravilha, espiritualmente falando. Tenho que usar heróis mais antigos, os de hoje eu não conheço, tá? Mas se tivermos uma clara noção de onde queremos chegar, se tivermos a humildade de persistir e de permitir que Deus nos conduza para lá ao seu tempo, vamos chegar ao destino, aonde Deus quer que chegamos. Você é construção de Deus. Você é a construção em que Deus está interessado. Deus quer que você cresça. Assim como um prédio cresce, uma etapa de cada vez, até ficar alto e forte, que os ventos podem vir, as tempestades podem bater, você vai ficar firme, porque tem bons alicerces, e está firmado na rocha que é Jesus. Quando Deus fala em construção da sua igreja, está falando sobre você. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus, no Espírito. A coisa principal de um edifício está em saber vencer as etapas para o seu crescimento. Se você conhece um pouco de construção civil, você sabe que construir algo duradouro não é tarefa fácil. Leva tempo, requer determinação, mas é possível. A igreja é também uma noiva. Isso tem a ver com adoração. A Bíblia diz: o reino de Deus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. Mateus 25:1. Agora, Isaías 61:10. Ele nos vestiu com a roupa da salvação, como uma noiva enfeitada com joias. A igreja, na palavra de Deus, é vista como uma noiva. Quase todas as meninas sonham, quando pequenas, eu acho que é assim, eu não pesquisei, sonham com o dia que elas vão se vestir de noiva. Né? Aquele dia. Tem umas assim que exageram, né? Inventam tanta papagaiada que dá vontade de ir embora, né? Mas, desculpa aí, né? Mas as simples são sempre mais bonitas. Mas a igreja é como uma noiva.
Num casamento dos dias de hoje, vamos pensar que o versículo que eu li tinha a ver com o casamento oriental daqueles tempos. No casamento nosso, ocidental, é de outro jeito, né? No nosso casamento aqui, dos nossos dias, o noivo é só um coadjuvante, né? Ninguém espera um noivo, todo mundo quer ver a noiva. O noivo, se vier de ônibus ou a pé, de bicicleta, ninguém está aí. Mas quando a noiva entra, as portas se abrem, a porta se abre. Se não abre, dá um chute e abre, né? Abre a porta. Ela tem uma música só para ela, né? Aquele negócio todo, né? Aí lá vem ela. O pai está meio chateado, né? E tudo. Vem, né? Mas ela vem radiante. E é assim, ela vem pela nave central, toda sorridente, todo mundo se levanta para ver a noiva, né? A mulherada estica o pescoço, quer ver bem e tal. Ela é a estrela, chama a atenção, e aquela coisa toda. O noivo está parecido com os padrinhos, né? Assim, a noiva até ganha um buquê para jogar. O noivo, coitado, tem a gravata cortada para ajudar a pagar o prejuízo, né? É assim. Tá claro, estamos brincando. Mas a noiva é uma atração. Mas o que eu queria dizer da noiva é que o importante aí, o casamento oriental é bem diferente. Lá o aguardado é um noivo. Por isso que Jesus é um noivo. Ele é o aguardado. A noiva, a igreja, aguarda Jesus vir. E eu lembro que eu novinho li aquela parábola lá das 10 virgens, que as 10 virgens estão esperando o noivo, eu não conseguia entender. Cara, o cara vai casar com 10? Que é isso? Né? As 10 virgens. Não, aquelas eram as amigas da noiva. Mas no caso da igreja ser a noiva, o que está em voga é a noiva está lá esperando o noivo, né? Vai se entregar em casamento para o noivo, cheia de amor. Eu queria destacar isso, o amor da noiva. É assim que a igreja tem que ser, cheia de amor pelo noivo, que é Jesus. Se você quer saber, uma igreja deve ser uma comunidade de amor. O Senhor, advertindo a igreja, em Apocalipse 2, diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência. Sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Façam o que vocês faziam no princípio. Voltem ao primeiro amor. E eu creio que esse é o desafio de Jesus para nós como igreja também. Voltem ao primeiro amor. Amor por Jesus, amor de uns pelos outros. A marca principal de uma noiva é o amor. Haja o que houver, nunca deixe de amar a Deus. E tudo começa aqui. Todos os outros propósitos serão praticados se você amar de verdade a Deus. E por fim, a igreja é um povo. Isso tem a ver com missões, com evangelismo. A Bíblia diz que Deus está formando um povo, porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Apocalipse 21:3. Existem muitas coisas que podemos aprender a respeito de um povo, especialmente esse que Deus está formando. Primeiro, é um povo humano, formado por seres humanos, pessoas. É com isso que Deus se importa, pessoas. Deus não se importa quanto dinheiro existe no mundo,
não se importa com as últimas conquistas da humanidade, Ele se importa com as pessoas, comigo, com você. O negócio de Deus são pessoas. Segundo, Ele não tem preconceito. Esse povo é formado por pessoas de todos os lugares. A Bíblia diz que um dia todos os povos, todas as línguas, etnias, cores, raças, línguas, nações, todos adorarão o Senhor nosso Deus. O francês lá do Stefan, né? Quem mais? Deixa eu ver o quê? O baianês, português, né? Todos se juntarão. Não sei como vai ser isso. Uma nova língua, ou cada um na sua, mas todos louvarão o Senhor. Que lindo vai ser. Terceiro, Ele é altruísta. Coisa é que Ele é voltado para os que estão fora, do lado de fora. Talvez a igreja seja a única organização do mundo que exista para aqueles que não são seus membros. A igreja não existe apenas para nós, mas para alcançar outros que ainda não estão conosco. A causa de ser da igreja é essa: buscar as pessoas para que todas se tornem adoradores do Deus vivo. A palavra igreja, você sabe, vem de eclesia, ou eclésia do latim, que significa literalmente os chamados para fora. É engraçado porque somos chamados para alcançar os que estão fora daqui. Estamos aqui dentro exatamente para alcançar aqueles que não estão no nosso auditório. Por isso temos células, para alcançar os que estão fora. Participe das células. Você, das células não, da célula, cada um numa, né? Participe. Leve pessoas para a célula. Ou grupo, se você não gosta do nome célula. PGM, GPM, qualquer nome, não importa. E um povo se identifica pelo quanto ele cresce. Algo importante sobre qualquer povo é o quanto ele cresce. Lembra do caso do índio? Não sei se você viu na TV, eu lembro, mas não lembrei de procurar qual era a etnia dele. Lembra do caso de um índio? Era o último índio da tribo. Todo mundo foi morrendo, e a culpa não era do Bolsonaro. Foi antes, tá? E só tinha aquele. Então pegavam uma indígena de outra tribo para casar com ele, para tentar salvar a etnia. Que coisa triste, né? Acabar uma etnia. E não sei qual foi o fim, não acompanhei a história do pobre índio. Mas o bom é que o povo de Deus cresce. Deus quer que nós crescemos, que ganhemos outros para o Senhor Jesus. Porque a cada um que é acrescentado nesse povo, nesse rebanho, seja qual nome você prefere, isso significa uma pessoa a menos do lado de lá, uma pessoa do lado de cá. Lembra dos tempos do Jadson? Vamos saquear o inferno, vamos povoar o céu. Pois é isso, essa é a nossa intenção. Que o diabo, o inferno perca e que o céu ganhe. E que nós trabalhemos para isso. A marca principal de um povo é crescer. Esse deve ser o nosso desejo. Não crescer para dizer, olha, você viu quanto nós temos, mas crescer porque significa mais alguém salvo por Jesus.